As mentiras do amor te enganaram, mas a verdade, por mais cruel, é sua arma mais forte. Prepare-se para se libertar do que te prende. Você tem certeza de que foi amor? Tem mesmo certeza de que aquele arrepio, aquela obsessão disfarçada de desejo, aquela falta de ar quando ele se afastava, era paixão? Ou será que era apenas o reflexo de um vazio mais antigo que encontrou um espelho torto e por isso chamou de destino? Você já se perguntou por que aquilo que mais te consome é o que você insiste em proteger? Por que aquilo que te fere é o que você mais implora para que permaneça? Talvez, no fundo, você já saiba, nem toda atração é nobre, nem todo encantamento é sincero. Às vezes, o que parece arrebatamento não passa de um grito do inconsciente, uma tentativa desesperada de dar sentido à própria ausência. Você foi ensinada a confundir intensidade com verdade, a acreditar que quanto mais doía, mais valia a pena, que lágrimas eram prova de entrega, que esperar era um sinal de força, que se anular era parte do processo de amar. Mas a realidade, aquela que ninguém tem coragem de encarar, é que o amor genuíno é sereno, enquanto a paixão cega é apenas a fome da alma mal resolvida. Você não amou, você se viciou, se alimentou de migalhas e chamou isso de banquete. E agora está aqui, exausta, colapsada, tentando entender por que ainda sente falta do que só te afundou. O que você viveu foi uma armadilha cuidadosamente construída pelas tuas próprias ilusões. Ele não te seduziu com promessas. Você mesma pintou as promessas nos silêncios dele. Foi você quem deu significado aos gestos vazios, quem criou profundidade onde só havia superfície, quem enxergou fidelidade em atitudes ambíguas. A paixão, quando nasce do medo de estar só, é uma prisão dourada. Você tranca a porta por dentro e joga a chave fora, convencida de que está livre. E assim permanece, dia após dia, sentada no mesmo canto da cela emocional, esperando que alguém venha te resgatar daquilo que você mesma construiu. A paixão que te arrastou não foi um encontro de almas, foi um pacto inconsciente entre duas carências. Você entregou demais, acreditando que isso geraria reciprocidade, mas esqueceu que quem não sabe receber também não sabe permanecer. E agora, olha para trás, tentando encontrar lógica no caos, tentando justificar o injustificável, tentando salvar o que já nasceu condenado. Mas a verdade, a que você evita com todas as forças, é que não há salvação para aquilo que foi concebido no desespero. Só há libertação. E ela começa no momento em que você para de romantizar sua própria dor. Você precisa entender, não foi paixão, foi apego, foi carência, foi medo de si mesma, projetado num outro que jamais teve a capacidade ou a intenção de te oferecer profundidade. E quanto mais você insistir em chamar isso de amor, mais continuará presa a um ciclo que só conhece um destino: o esgotamento emocional. Mas talvez, só talvez, seja exatamente por estar tão dilacerada que você esteja finalmente pronta para ver, para escutar, para aceitar. Porque só quem já desceu até o fundo do poço é capaz de distinguir, sem mais delírios, onde começa a luz real e onde termina a ilusão que sempre te acorrentou. Você se lembra do primeiro olhar, não lembra? Aquela impressão súbita de que algo havia te encontrado. Não foi ele que se revelou. Foi você quem projetou, quem pintou um vulto com as cores da esperança e o vestiu com os trapos da sua ausência. E nesse instante, sem que percebesse, uma parte de você começou a desaparecer. Uma parte que até hoje você tenta resgatar sem saber que a perdeu ali, no exato momento em que sentiu que ele era a resposta para algo que nem você sabia perguntar. Era familiar demais para ser coincidência, doloroso demais para ser acaso. E então você mergulhou, não nele, mas na própria necessidade de ser vista.
A verdade é que o início nunca foi real. Foi construção, foi carência, arquitetada com detalhes minuciosos, moldada por tudo aquilo que lhe negaram antes. Ele foi apenas o gatilho, não o motivo. Mas você não queria um homem, queria redenção. Queria que alguém te olhasse como você nunca se olhou, que te protegesse do que ninguém sabia que te feria. E é por isso que doeu tanto, porque a queda não foi por ele, foi por você mesma. Você se abandonou ao se entregar. E nenhuma paixão que exige o abandono de si pode ser chamada de amor. Você o idealizou como um refúgio, como se o coração pudesse ser salvo por outro peito, como se as feridas deixadas por ausências antigas pudessem ser curadas pela presença de alguém que sequer sabia onde doía. E então você se tornou tudo o que ele precisava, mas nunca se perguntou o que você precisava. Você calou, cedeu, esperou. Engoliu suas perguntas para não assustá-lo, moldou sua pele para caber nas mãos dele, e quando ele partiu, o vazio que ficou não era dele. Era o seu reflexo que havia sumido do espelho. Você já notou como a dor dele parecia maior que a sua? Como você justificava os silêncios dele enquanto implorava para que ele entendesse os seus? É assim que a armadilha se fecha. Você acredita que entender é amar, que se doar é o caminho, que se sacrificar vai, em algum momento, gerar reconhecimento. Mas isso nunca aconteceu, porque quem não vê seu valor no começo não aprende a ver com o tempo. E quanto mais você se provava, mais ele esquecia quem você era. E mais você também esquecia. Há mulheres que confundem intensidade com destino. E há aquelas que, como você, confundem dor com profundidade. Como se sofrer fosse um sinal de que ali havia verdade, mas o sofrimento constante não é amor, é prisão. E você a decorou com memórias, com promessas, com migalhas que, repetidas vezes, te convenceram de que bastavam. E foi assim que você aprendeu a se contentar com pouco, como se pedir o mínimo fosse um exagero, como se querer reciprocidade fosse uma ousadia. Agora me diga, quantas vezes você se calou para manter algo que já te deixava em silêncio? Quantas vezes se agarrou ao pouco para não encarar o nada? Talvez você esteja aqui exatamente porque o vazio finalmente falou mais alto. Porque depois de tanto tempo tentando ser suficiente para ele, você começou a perceber o quanto tem sido insuficiente para si mesma. E essa percepção, embora doa, é a sua única saída, porque a paixão que te destrói só tem poder enquanto você insiste em chamá-la de amor. Você achava que ele era raro, que havia algo nele que os outros não tinham, que aquela conexão, por mais confusa que fosse, era única. Mas agora, se for honesta consigo mesma, vai perceber. Ele não era diferente. Era apenas mais um eco, do mesmo padrão. O mesmo olhar que promete e se retira. O mesmo gesto que se aproxima só até o ponto em que você começa a acreditar. O mesmo enredo contado com outra voz. E você, mais uma vez, no papel da que espera, da que sente demais, da que se culpa até pelas falhas que não cometeu, porque, no fundo, amar se tornou sinônimo de carregar. E você carregou, com força, com fé, com uma esperança que nunca vinha de fora, nascia dentro, alimentada por uma ilusão que você mesma sustentava, porque admitir que ele nunca foi tudo aquilo significaria encarar o vazio da construção que você fez sozinha. E isso é devastador. É cruel perceber que o sentimento mais intenso que você já viveu talvez nunca tenha sido correspondido. Mas é preciso coragem para matar uma fantasia que te deu sentido por tanto tempo, porque a dor da perda não é dele, é sua. É o luto pela mulher que você foi ao lado de alguém que nunca esteve de verdade. Quantas vezes você se perguntou, o que fez de errado? Quantas noites passou tentando decifrar sinais, reviver diálogos, reinterpretar gestos? Como se o amor fosse um código secreto que você simplesmente não soube traduzir.
Mas a verdade, aquela que arde na garganta e sangra no silêncio, é que o amor verdadeiro não precisa ser decifrado. Ele se entrega, ele se sustenta, ele não se esconde atrás de dúvidas. O que você viveu foi uma dinâmica de poder, não uma entrega mútua. Foi uma dança de desequilíbrios, onde você sempre acabava pisando em si mesma, e ainda assim você ficou, porque havia momentos em que tudo parecia valer a pena, um gesto, um olhar, uma mensagem depois de dias. Você aprendeu a sobreviver de migalhas emocionais, como quem agradece pelo pouco, ignorando que o pouco sempre foi uma escolha dele, não sua. Ele te dava exatamente o que bastava para você não ir embora. E você, com medo de recomeçar, aceitava. Aceitava menos do que merecia. Aceitava mais dor do que afeto. Aceitava ser metade em nome de um inteiro que só existia na sua cabeça. Você dizia que o amava, mas o que você amava era a ideia de ser amada. A ilusão de que, se você insistisse o bastante, ele finalmente veria, finalmente sentiria, finalmente ficaria. Mas isso nunca aconteceu, não porque você não foi suficiente, mas porque ele nunca teve a capacidade de oferecer o que você buscava. E ninguém pode dar aquilo que nunca aprendeu a possuir. Você pediu água a um poço seco. Pediu presença a quem só sabia fugir. Pediu profundidade a quem mal mergulhou em si mesmo. E agora, talvez pela primeira vez, você comece a entender. Não se tratava dele. Nunca se tratou. Era você, suas feridas, seus fantasmas, suas carências esquecidas na infância, suas ausências não ditas. Ele foi só o palco, o personagem que encenou o roteiro que você escreveu sem perceber. E é por isso que dói tanto, porque para se libertar dele, você vai precisar olhar para si. E isso exige mais do que coragem, exige verdade. A verdade que você vem adiando há anos, mas que agora, finalmente, começa a pedir passagem. Você lembra do momento exato em que deixou de ser você? Não foi de uma vez? Foi em parcelas sutis. Primeiro você começou a ceder, depois a se ajustar, mais tarde a se encolher. Até que, sem perceber, já não havia vestígio daquela mulher que você foi antes dele. O que sobrou foi uma versão adaptada, moldada pelas expectativas dele, pelas reações dele, pelos silêncios dele. E você chamava isso de evolução, de maturidade, de entrega. Mas era só desaparecimento. Você se apagou aos poucos, como quem apaga as luzes de uma casa que já não reconhece como lar. A paixão te convenceu de que ele era o centro, e você se tornou satélite, orbitando ao redor de um afeto inconstante. Você começou a medir seus passos com medo de afastá-lo, a dosar suas palavras para não parecer demais, a sufocar seus desejos para não soar exigente. Mas se algo em você precisa ser diminuído para caber em alguém, então esse alguém é pequeno demais. Amor não pede sacrifício de essência. E, no entanto, você se mutilou emocionalmente, convencida de que isso era prova de amor, quando, na verdade, era só medo. Medo de perder alguém que você nunca teve de verdade. É curioso como a ausência dele doía mais quando ele estava por perto. Porque ele estava, mas não estava. Ele ouvia, mas não escutava. Tocava, mas não sentia. E você tentava preencher a frieza com presença. Tentava esquentar o vácuo com palavras. Tentava sustentar sozinha um vínculo que precisava ser recíproco para existir. Você estava em um relacionamento solitário. Carregava 2 corações, 2 corpos, 2 fardos, e ainda se culpava quando a estrutura desabava. Como se fosse possível manter de pé uma ponte cujos pilares só existiam de um lado, e então vieram os ciclos. A mesma sequência previsível: afastamento, angústia, retorno breve, esperança. E depois, tudo de novo. Como se você estivesse presa em um looping emocional que te dava vertigem, mas que você não conseguia interromper. Porque toda vez que ele voltava ou demonstrava um mínimo de afeto, seu coração corria para justificar tudo
o que veio antes. Como se aquele gesto bastasse para anular todos os vazios. E assim você seguia, entre o quase e o nunca, entre o desejo e a negação, entre a fantasia e a dor crua da realidade. Você se acostumou a sobreviver nesse terreno instável. Criou estratégias, normalizou a ansiedade, viu o amor se transformar em espera crônica. E ainda assim, achava que precisava fazer mais. Se doar mais, ser melhor. Mas o problema nunca foi a sua entrega, foi o destino da sua entrega. Você derramou afeto em um solo infértil. Esperou flores onde nunca houve semente. Plantou primavera, num coração permanentemente em inverno. E agora, tudo o que colhe é ausência. A ausência dele. E, pior, a ausência de si. Mas existe uma força latente por trás da exaustão. Uma fagulha, um sussurro que começa tímido, como quem não quer interromper a dor, mas que insiste, que repete, que diz, basta. E talvez você esteja ouvindo esse sussurro agora. Talvez, no meio desse cansaço, esteja nascendo a da mulher que não implora, não se curva, não suplica. A mulher que olha para o caos e, pela primeira vez, não pede que ele fique, pede que ele acabe. Porque finalmente entendeu que algumas paixões não vêm para nos completar, vêm para nos quebrar até que a gente se reencontre. Você passou tempo demais tentando entender o que fez de errado, quando a pergunta real sempre foi: por que você precisou tanto que desse certo? O erro não estava em como você amou, mas em por que escolheu amar assim. Por que tolerou tanto? Por que aceitou migalhas como se fossem banquetes? Porque em algum lugar muito antigo da sua história, você aprendeu que amar significava suportar, que ser forte era aguentar tudo em silêncio, que ser escolhida valia mais do que se escolher. E foi assim que você confundiu dor com profundidade, espera com lealdade, ausência com mistério. Você dizia que era diferente com ele, que sentia algo inexplicável, mas o inexplicável, muitas vezes, é só o inconsciente gritando, pedindo que você veja finalmente o padrão. Ele não era especial, ele era familiar, tão familiar que doía, tão parecido com algo que te feriu antes que sua mente criou uma missão secreta: consertar, transformar essa história, redimir o passado através do presente. E assim, você não amava um homem, amava a promessa inconsciente de que desta vez seria diferente, mas nunca foi. Porque a ferida, ignorada, continua escrevendo o roteiro. Você dizia que era intensidade, que ninguém te fazia sentir assim, mas era ansiedade, era medo constante de ser deixada. Era vício na adrenalina do retorno, no alívio fugaz das reconciliações. Você se alimentava da tensão, porque a calmaria parecia entediante, mas não era tédio, era paz. E a paz te assustava, porque nunca foi conhecida. Você passou tanto tempo em guerra interna que aprendeu a confundir barulho com presença, silêncio com rejeição. E por isso se jogava em relações onde o caos parecia um velho conhecido e a tranquilidade uma ameaça. Você se apaixonava pelo potencial, não pelo que ele era, mas pelo que poderia ser. Você via o melhor dele e acreditava que, com tempo, com amor, com paciência, ele se transformaria naquele homem que você já enxergava, mas ele nunca prometeu ser isso. Nunca se comprometeu com esse papel. A idealização foi sua, o investimento emocional foi seu, a frustração também. E quando ele partia, ou ficava pela metade, você sentia que havia sido traída. Mas, na verdade, foi você quem traiu a si mesma, ao ignorar todos os sinais em nome de uma esperança que só você carregava. Talvez você ainda espere que ele volte, que se arrependa, que veja tudo o que perdeu. Mas a libertação não virá. Quando ele perceber seu valor, virá quando você parar de precisar disso. Porque enquanto sua autoestima depender da validação dele, você ainda estará presa. E não há nada mais doloroso do que acorrentar sua dignidade ao reconhecimento de quem não soube, não quis
ou não pôde enxergar. Você não precisa ser vista por ele, precisa se ver. Precisa se reerguer das cinzas do que foi prometido e nunca entregue. Porque a verdade não está no retorno dele, está na sua decisão de não voltar mais. E agora, se você respirar fundo e ouvir o que está por trás do silêncio, vai sentir algo novo se movendo. Ainda pequeno, ainda frágil, mas vivo. É o começo do fim da ilusão e o começo da reconstrução. Uma reconstrução que não exige pressa nem certezas. Exige lucidez. Exige que você abandone o vício de romantizar o que te destruiu. Exige que pare de procurar explicações e comece a se oferecer o que sempre buscou nos outros: permanência, respeito, verdade. Porque tudo o que ele levou nunca foi dele. Sempre foi seu. E agora está na hora de tomar de volta. Você ainda pensa que se tivesse feito diferente, ele teria ficado. Que se tivesse sido mais paciente, mais carinhosa, mais compreensiva, ele teria escolhido você. Mas essa lógica é uma armadilha, porque ela parte da suposição de que o problema foi sua entrega, quando, na verdade, o que te feriu foi o destino dessa entrega. Não foi excesso de amor, foi carência de reciprocidade. Você se moldou tanto, tentando caber no espaço que ele deixava vago, que esqueceu que amor não é um quebra-cabeça onde apenas uma peça se move. É dança, é espelho, é encontro, e o que vocês viviam era só um descompasso doloroso. Você se via nele, e por isso doía tanto. Via suas faltas refletidas nas atitudes dele, via sua insegurança no descaso dele, seu medo no silêncio dele. Ele não era apenas um homem, era o espelho sombrio de tudo que você nunca quis encarar em si mesma. Por isso você insistia, porque não queria apenas que ele mudasse. Queria, secretamente, que ao transformá-lo, você curasse aquilo que doía dentro. Mas não se cura uma ferida alheia esperando que a própria cesse. Você sangrava por dentro tentando estancar o sangue dele. E chamava isso de amor. Mas era só abandono de si mesma, travestido de devoção. Você chamava de química, mas era confusão. Chamava de intensidade, mas era instabilidade. Chamava de amor, mas era apego. Um apego alimentado por promessas não ditas, por gestos que vinham tarde demais, por lembranças que pareciam muito mais bonitas do que foram. Você reconstruía os momentos bons com mais cuidado do que eles jamais mereceram e esquecia seletivamente as vezes em que foi ignorada, diminuída, descartada, porque a dor, quando prolongada, aprende a se esconder. E você, há muito, aprendeu a fingir que suportar era virtude, quando, na verdade, era anestesia. A verdade que você evita é simples demais para parecer aceitável. Ele não te amava. E talvez nunca tenha amado ninguém além de si mesmo. Ele gostava da sensação de ser amado, da segurança que você oferecia, do conforto de saber que alguém o esperava, o perdoava, o justificava. Mas amar de verdade, exige presença, exige comprometimento, exige estar mesmo quando seria mais fácil fugir. E ele fugia, sempre, de você, de si mesmo, da responsabilidade emocional que nunca teve coragem de assumir. Você se doava a alguém que só sabia receber, que só sabia existir quando era adorado, mas que nunca ficou quando foi necessário sentir. E agora você está aqui, entre o que foi e o que não pode mais ser. E sente medo, porque romper com essa história é, de certa forma, romper com quem você foi até agora. É abrir mão da narrativa que te sustentou nos piores dias. Mas o que você ainda não percebeu é que o verdadeiro alívio não virá quando ele mudar. Virá quando você parar de se abandonar para mantê-lo por perto. Quando entender que sua dor não é prova de profundidade, mas sinal de prisão. E que o amor que você tanto buscava nos olhos dele só poderá ser encontrado quando você se enxergar com os olhos limpos da ilusão. E é aqui que começa a liberdade.
Não como um grito, mas como um suspiro. Uma respiração que volta ao corpo, um silêncio que deixa de ser vazio e se transforma em abrigo. Você ainda vai lembrar dele, vai sentir saudade, vai chorar pelo que nunca aconteceu. Mas, aos poucos, a dor vai deixar de ser necessidade. Vai virar memória, vai virar aprendizado, vai virar impulso. E quando isso acontecer, você não vai mais esperar por promessas. Vai se tornar a mulher que promete a si mesma nunca mais se perder em nome de ninguém, nem dele, nem de mais ninguém. Você passou tanto tempo tentando ser suficiente para ele que esqueceu de ser inteira para si. Cada gesto seu era uma tentativa disfarçada de merecer amor, como se o amor fosse uma moeda de troca, um prêmio por boa conduta, uma resposta a sacrifícios secretos. Você não amava com leveza, amava com urgência, como quem tem pressa de ser aceita, como quem teme que a qualquer momento o chão desapareça. E foi exatamente isso que aconteceu. O chão desapareceu, porque ele nunca esteve firme. E agora, tudo o que resta é essa queda interna, esse mergulho lento em um espelho que não mente mais. Você tentou ser mulher, mãe, terapeuta, amante e abrigo, tudo ao mesmo tempo. Tentou entender seus silêncios, decifrar seus sumiços, justificar cada ausência como cansaço ou confusão. Mas a verdade sempre esteve ali, sussurrando por trás da esperança. Ele não estava perdido. Ele apenas não escolheu ficar. E essa é uma das dores mais difíceis de engolir. Perceber que alguém pode ver tudo o que você é. E ainda assim, decidir partir. Não porque você não vale a pena, mas porque ele nunca foi capaz de reconhecer valor fora do próprio reflexo. E é aqui que a paixão se revela como armadilha, porque não é amor o que dói tanto, é o apego à ideia que você criou. Você se apaixonou por uma versão que existia só na sua imaginação, alimentada por migalhas e momentos esporádicos de atenção. Você colou cenas boas como um álbum afetivo para justificar tudo o que veio depois. Mas as lembranças não são provas, são fragmentos. E quando você olha com lucidez, percebe que a maior parte do tempo foi espera, foi dúvida, foi angústia. E agora, finalmente, começa a admitir que aquilo que doía tanto não era amor, era ausência disfarçada. O que mais te feriu, não, foi o fim, foi o tempo perdido, foi ter se entregado tanto para alguém que não ficou, foi ter deixado de lado oportunidades, sonhos, conexões, tudo em nome de uma promessa muda. Mas até isso pode ser força, porque há uma fúria silenciosa, que nasce da frustração, uma força crua que emerge quando não há mais para onde correr. E essa força é o que te resta agora, não como revolta, mas como impulso, como decisão, como renascimento. Porque chega um momento em que sofrer deixa de ser escolha e passa a ser costume. E é exatamente aí que a ruptura começa. Você não precisa de alguém que te salve. Precisa parar de se colocar em lugares onde é preciso ser salva. Precisa, pela primeira vez, virar as costas para o que machuca antes que te peça para ficar. Precisa reconhecer que o que você sentiu era real, mas que isso não obriga o outro a ser quem você imaginou. E esse é o ponto de virada, quando você para de esperar a mudança dele e começa a escrever a sua, porque a mulher que sobreviveu a tudo isso não é fraca, é alguém em processo de renascimento, uma força adormecida que já não quer mais do mesmo, que já não aceita pouco, que agora, finalmente, exige tudo, a começar de si. E se você chegou até aqui, algo já começou a mudar. Talvez você ainda não saiba o quê, talvez ainda doa, mas algo já se move. Porque reconhecer a prisão é o primeiro passo para a fuga. E a dor que arde agora não é mais a dor de permanecer. É a dor de sair, de atravessar, de se refazer. Uma dor que purifica, que rompe laços invisíveis, que fecha ciclos,
sem precisar de respostas, porque algumas histórias não terminam com ponto final, terminam com silêncio. Terminam quando você para de gritar para alguém que nunca te escutou e começa, finalmente, a escutar a si mesma. Há silêncios que pesam mais do que gritos. E talvez você tenha carregado esse silêncio por anos, como quem segura o fôlego debaixo d'água, esperando que algo mude. Mas agora, algo mudou. Não do lado de fora, dentro. Como uma brisa que atravessa a fresta de uma janela há muito tempo fechada. Você não precisa mais pedir para ser vista, não precisa mais provar que merece ficar. A ausência dele não é mais o centro da sua história, é apenas um ponto esquecido num mapa, que você já não precisa seguir. E quando a ficha cai, ela não faz barulho. Não há explosão, nem lágrimas em cena. Há apenas um instante de lucidez, e esse instante vale por 1000 promessas quebradas. Você se dá conta de que passou tempo demais tentando acender uma chama em alguém que era feito de cinzas. E, agora sem o peso de expectativas, sem o eco dos velhos diálogos internos, você se aproxima do que sempre evitou, a sua própria presença, intacta, suficiente e, pela primeira vez, inteira. O que parecia amor era só reflexo da sua carência. O que parecia destino era só repetição, e o que parecia impossível era apenas o medo de se afastar daquilo que machucava, mas era familiar. Agora você caminha em outra direção, não com pressa, mas com firmeza, com o tipo de passo que só dá quem já tropeçou demais, com a maturidade de quem sabe que não precisa mais insistir onde já faltou tudo. Você se torna aos poucos aquilo que buscava nos olhos dele, mas com raízes próprias, com luz própria, com a coragem serena de quem se escolhe. Ele foi só o espelho, a dor foi só o caminho, o vazio só a pausa entre quem você foi e quem está nascendo agora. Não há derrota no fim, há liberdade. Há uma espécie de beleza selvagem em aceitar que aquilo que você desejava não virá mais, porque esse espaço antes habitado por esperas e ilusões, agora pode ser preenchido por algo novo, algo que não sangra, que não cobra, que não some, algo que começa com um gesto simples, voltar-se para si mesma. Você não precisa mais repetir histórias que já terminaram, não precisa mais se deitar em camas que já não aquecem, nem mergulhar em lembranças que só servem para manter a ferida aberta. A mulher que você é hoje já entende que não foi fraca por ter amado, mas foi forte demais por ter ficado onde só havia ausência. E agora, com esse entendimento cortante e claro, como o céu depois da tempestade, você pode finalmente descansar, não nos braços de outro, mas nos seus. Se algo dentro de você se moveu, é porque essa verdade já existia aí, silenciosa, esperando ser nomeada. Se algo em você se quebrou, é porque já não cabia mais. Então, se essa voz te encontrou, permaneça, curta, comente, inscreva-se, não por costume, mas porque esse espaço é seu, porque aqui, entre ruínas e lucidez, você nunca mais vai andar sozinha. Até o próximo vídeo.